Olá, eu sou a doutora Mariana Moscovici, neurologista, especialista na doença de Parkinson. Eu gostaria de vir aqui conversar com vocês sobre a reportagem que ocorreu ontem no Domingo Espetacular com o repórter André Tal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por esta reportagem. É muito importante que seja falado sobre a doença de Parkinson, que mais pessoas conheçam a doença de Parkinson e principalmente da forma tão bela que o repórter André Tal relatou o seu próprio diagnóstico da doença. Ele relatou de uma maneira brilhante sobre os possíveis sintomas da doença, desmistificando a doença de Parkinson que não treme. Ele comentou que não treme, que ele tem apenas rigidez, que ele tem dificuldade de fazer alguns movimentos, que ele tem lentidão. E também trazendo aqui o alerta para os pacientes que têm a doença de Parkinson precoce, ou seja, abaixo dos 50 anos. Muitos pacientes com Parkinson precoce estão na sua vida ativa, com trabalho, com filhos pequenos, assim como o repórter relatou em sua belíssima reportagem da sua própria doença. Nesses casos, acaba muitas vezes sendo mais difícil a sua aceitação ou mesmo reconhecimento perante a sociedade, que muitas vezes liga a doença de Parkinson a pacientes mais idosos. Então, André Tal, eu gostaria, se você visse esse vídeo, realmente de parabenizar pela forma tão bonita e tão tocante, tão maravilhosa que você relatou o seu relato, que você demonstrou o seu relato. Em relação à terapia, essa terapia já havia sido reportada alguns anos atrás, 2019, e já saiu algumas notas, inclusive pela Academia Brasileira de Neurologia, falando sobre essa terapia de choque térmico, choque térmico de proteínas. Na verdade, não existe grandes estudos provando a eficácia desse tratamento, não existem estudos em grandes escalas com diversos pacientes realizados em locais como centros universitários, com grandes números de pacientes, duplos cegos, controlados. Não existe nenhum estudo comprovando realmente que essa terapia pode ser, sim, uma boa terapia para pacientes com doenças neurológicas. Acredito que foi falado durante essa entrevista em relação à cura e a milagre. E nós temos que ter muita cautela em falar em cura quando falamos de doenças neurodegenerativas, para não criar ainda mais falsas esperanças aos nossos pacientes que tanto sofrem com essa doença. Como o próprio repórter falou que ele não pode perder a esperança, eu acredito e confio fielmente que vamos sim ter tratamentos que melhorem a doença de Parkinson. Sobre a cura, ainda é muito cedo falar sobre isso, mas muitos pesquisadores estão lutando com novas pesquisas. Atualmente existem mais de 150 pesquisas em relação à doença de Parkinson acontecendo nesse momento. Então nunca podemos perder as esperanças, mas não devemos vender aos nossos pacientes uma cura quando nós não sabemos se realmente isso pode acontecer. Achei muito interessante como foi mostrado todo esse processo desse tratamento durante esta reportagem. No entanto, temos que tomar um pouco de cuidado com os vídeos que é mostrado de pacientes de antes e depois, de fragmentos de segundos antes e depois, pois nós não sabemos o que aconteceu naqueles segundos que foram gravados, se o paciente tomou uma medicação ou não, quantas sessões foram feitas, em que momento isso aconteceu, como esse paciente era depois. Então tome muito cuidado quando se vende milagre e cura através de pequenos vídeos postados na internet. Nem tudo o que vemos realmente é verdade. Por último, eu gostaria de falar que sim, eu espero que essa terapia funcione, mas nós gostaríamos de ver, nós médicos neurologistas, gostaríamos de ver um maior resultado através da terapia, um maior resultado terapêutico. Grandes gastos exorbitantes foram vistos em relação a essa terapia, no entanto, sem grandes resultados motores. Queria muito seguir acompanhando o repórter André Tal e também outras famílias que se dispuseram a realizar este tratamento para ver como seria esse segmento e se ele realmente
essa melhora clínica ela é sustentada com o tempo. Tenho grande fé que vamos, em conjunto com os pacientes e com os outros pesquisadores do mundo, encontrar um alívio para os pacientes com a doença de Parkinson, e gostaria de dizer para o André que não perca as esperanças. Ele falou muito sobre aceitação, né? Falou que ele não aceita ainda a doença, e muitos pacientes com Parkinson precoce têm mais dificuldade de aceitar essa doença. Então tenha o seu tempo, espero que cada um respeite os seus sentimentos e que aceite, assim você pode viver mais feliz e com mais qualidade de vida. Estarei aguardando novos estudos com a terapia de choque, né, terapia térmica de choque proteínas, e por favor, vamos esperar que hajam estudos comprovando a eficácia sem antes gastar muito dinheiro em qualquer tipo de terapia. Lembrando que as terapias, realmente, quando são testadas, muitas vezes elas são gratuitas e realizadas em centros universitários e centros de estudo. Então, sempre informe-se antes de realizar qualquer terapia, informe-se o médico que vai realizar, informe-se quantos estudos aquele médico tem e quanto confiável essa terapia pode ser. Não acredite ainda em cura nem milagre. Ainda, quem sabe, daqui 1, 2, 3, 5 anos, nós vamos poder falar mais sobre esse assunto ou sobre outras terapias que vêm por aí. Um grande abraço, espero que ninguém perca a esperança e que todos se unam e que todos passem as informações corretas sobre a doença de Parkinson. Um grande abraço e qualquer dúvida eu estou à disposição.